Uma semana que pode ser marcada pela oficialização do nome do presidente do Banco do Nordeste. O nome escolhido para o cargo é do ex-governador de Pernambuco, Paulo Câmara, mas a legislação das estatais o impede, por ter exercido mandato eletivo, de assumir a presidência do BNB. O caminho está, porém, aberto nesse sentido, como conta agora o repórter Sátrio Salles. Uma semana de atenções voltadas para a nomeação do nome que irá comandar o Banco do Nordeste. Passados 2 meses e meio do governo Lula, o nome do presidente do BNB ainda não foi oficializado, porque depende de mudanças na lei das estatais que passa pelo Congresso Nacional. A lentidão na mudança da lei levou o PCdoB a entrar com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal, o STF, para derrubar as restrições à indicação para cargos de direção de estatais, de pessoas que ocupassem cargos públicos ou tivessem atuado nos últimos 3 anos em partidos políticos ou campanhas eleitorais. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, atendeu ao pedido do PCdoB. Com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está livre para oficializar o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, para a presidência do Banco do Nordeste. A expectativa nos bastidores políticos é se Paulo Câmara será oficialmente nomeado nesses próximos dias ou se o governo vai esperar que o pleno do STF valide a liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski. O Partido Novo, após a decisão de Lewandowski, entrou com uma ação para a liminar ser julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O novo argumento é que a liminar viola o princípio da colegialidade, segundo o qual as decisões são tomadas em conjunto pela Corte. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. São quase 3 meses de gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com essa indefinição, com esse imbróglio em relação ao Banco do Nordeste, que, como disse o Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, depende da mudança na legislação que disciplina os critérios para a escolha de dirigentes dos cargos nas empresas estatais. Essa lei das estatais, a gente tem que lembrar que ela foi sancionada, ela virou lei em 2016, em pleno governo do presidente Michel Temer. E por que surgiu essa lei dos estatais? Porque ela veio criando uma série de critérios mais duros, mais rígidos, para indicação às diretorias e também para os conselhos de administração de empresas públicas controladas pela União. A Petrobras, mesmo sendo uma empresa que tem capital privado, mas ela tem a maioria das ações ainda sob o poder do governo. Então, para assumir, por exemplo, a Petrobras, um Banco do Nordeste desse, como a gente está tratando aqui do Paulo Câmara, que é o ex-governador de Pernambuco, por exemplo, precisaria então que este agente político estivesse afastado há pelo menos 36 meses, ou seja, 3 anos, Luzinô. É uma quarentena de 3 anos. Fora de disputas políticas, de comando partidários, ou seja, tinha que ser algo em que ele realmente estivesse isento dessa questão política. E o que acontece? O Paulo Câmara, que é ex-governador de Pernambuco, estava como presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, até agora, o começo desse ano. Além de ter exercido o mandato de governador de Pernambuco. Exatamente. Então, em nenhum dos aspectos aí, ele estava apto para assumir esse cargo de presidente do Banco do Nordeste. No entanto, o presidente Lula já bateu o martelo. Ele quer. É um compromisso dele com o PSB, é um compromisso dele com Paulo Câmara, e aí sim foi aprovada uma lei na Câmara dos Deputados, reduzindo, Luzenor, esse prazo de quarentena, acredite, de 3 anos para 30 dias. Pronto. O projeto, no entanto, travou no Senado. Como travou no Senado, aí o PCdoB, então, resolveu levar a questão, lógico, quando tudo dá errado no Congresso, quem resolve as coisas? O Supremo Tribunal Federal. E lá, o ministro Lewandowski deu, então, a liminar favorável ao PCdoB, dizendo, ok, está liberado. Então, por conta disso, o ministro Cássio Nunes resolveu, então, dizendo, pedir vistas. Só que quando ele pediu vistas, o ministro Lewandowski, que já está próximo da aposentadoria, imaginou e fez os cálculos do seguinte, olha,
vai dar problemas. Por quê? Porque ele já está em vias de se aposentar, se eu não me engano, agora em abril. E ele imaginou o seguinte, ele vai segurar esse pedido de vistas, eu já vou estar aposentado e aí nada vai valer. Aí ele resolveu dar uma pernada no Cássio Nunes. Ok, é assim? Aí ele conseguiu então essa liminar. Quando ele deu essa liminar, o ministro Cássio Nunes reagiu e imediatamente devolveu o pedido de vistas e pediu um julgamento rápido, mas não um julgamento, Luzenor, é apenas voltado de forma virtual para os ministros do STF votarem. Pediu que seja no plenário, com aquela transmissão pela TV Senado, para todo mundo saber como é que vai se pronunciar cada ministro do Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Então, ou seja, diante desse impasse, provavelmente nós não tenhamos nesta semana definição sobre quem irá comandar. Ainda não. O nome já está definido. O nome está definido, exatamente. A gente só não sabe se esta decisão em relação a esse impasse vai ser resolvida essa semana, porque com certeza a questão agora vai ter que ser decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.